Em uma Nova York asfixiada pela Grande Depressão e pela corrupção, o Aranha Noir surge como juiz e carrasco. Nesta antologia brutal, o herói troca as teias pelo chumbo, enfrentando gangsters, políticos corruptos e segredos enterrados no asfalto. Entre investigações cínicas e perseguições frenéticas sob a neblina, Peter Parker descobre que, para limpar uma cidade manchada de sangue, é preciso mergulhar nas sombras onde a lei não se atreve a entrar. Capítulo 1 – Sangue nas Notas Verdes. O ar de Nova York em 1933 era uma mistura espessa de fumaça de carvão, ozônio e a promessa metálica de uma tempestade que se recusava a cair. Do alto de um relógio de rua de ferro fundido, Peter Parker observava a Rua 42. Para quem estivesse lá embaixo, ele era apenas mais uma gárgula ornamental fundida à arquitetura gótica da metrópole. Mas por trás das lentes circulares de suas viseiras de aviador, seus olhos captavam cada vibração da cidade ferida. Ele sentia o peso do sobretudo de lã escura sobre os ombros, um escudo contra o frio cortante que subia do asfalto. Sobre o casaco, o colete de couro e as pistolas em seus coldeires laterais eram ferramentas de um ofício que ele nunca desejou, mas que a cidade exigia. Peter não era um símbolo de esperança. Ele era o lembrete de que nas sombras a justiça ainda tinha dentes. Lá embaixo, 3 homens se aproximavam da entrada lateral do Banco Federal. Peter notou o ritmo primeiro. Não era o andar errático de viciados em busca de um trocado, nem a arrogância descuidada dos capangas de Dom Falcone. Era um passo cadenciado, os ombros retos, apesar do peso dos casacos gastos. Eram soldados. Homens que haviam marchado na lama da Europa e que agora marchavam sobre o paralelepípedo da depressão econômica. Sinais de mão, sussurrou Peter para si, sua voz abafada pelo couro da máscara. Formação em cunha. Eles não estão aqui para um assalto, estão aqui para uma operação. O líder do grupo, um homem alto cuja bota direita arrastava levemente uma lembrança de estilhaços de granada, possivelmente, levantou 2 dedos e os cerrou. O grupo parou. O silêncio que se seguiu foi apenas quebrado pelo zunido distante de um bonde. Com uma precisão mecânica, um deles sacou um alicate de pressão e cortou o cadeado da grade com um estalo seco que ecoou no beco como um tiro de advertência. Eles entraram. Peter saltou do relógio. Não houve o chiado de teias ou acrobacias coloridas. O Aranha Noir caiu como uma pedra, abrindo-o sobretudo para criar resistência ao ar, atingindo a parede oposta com um impacto surdo de luvas de couro no tijolo. Ele escalou. Seus dedos encontravam as ranhuras mínimas na argamassa, movendo-se com a fluidez de um predador noturno. Ele não subiu para o telhado. Ele buscou o duto de ventilação lateral. Ele precisava ver o que o desespero fazia com homens de honra. O interior do banco era um vasto salão de mármore frio e silêncio sepulcral, iluminado apenas pelas luzes de emergência amareladas que projetavam sombras distorcidas nas colunas iônicas. Peter deslizou pelas tubulações de metal acima do teto de gesso, seus sentidos vibrando com o cheiro de suor frio e óleo de arma que subia do salão. Os veteranos já estavam no cofre. O líder, cujo nome Peter ouviu ser chamado de Miller, mantinha uma Thompson apontada para a porta principal, enquanto o segundo homem, mais jovem e com as mãos trêmulas, instalava uma carga mínima de dinamite na dobradiça do cofre secundário. "Rápido, Jimmy!" ordenou Miller. Sua voz era um barítono seco, o tipo de voz que comandava homens em direção à morte. "Temos 5 minutos antes que a ronda mude." "Eu sei, sargento, eu sei", respondeu o jovem, a voz carregada de uma urgência dolorosa. "Minha filha não aguenta mais uma semana sem os remédios. Esse dinheiro é a nossa pensão, a que o governo nos negou." O estouro foi contido, um baque surdo seguido pelo som de metal cedendo. A porta do cofre girou pesadamente. Peter, observando de uma grade de ventilação, preparou-se para intervir, mas algo o fez parar.
Quando os homens puxaram as gavetas de aço, não encontraram apenas os maços selados do Tesouro Federal. Atrás de uma divisória de carvalho, escondida sob a proteção do banco que deveria ser um templo da ordem, estavam 3 malas de couro preto. Miller abriu uma delas. O brilho do dinheiro era diferente. Eram notas de 100, amarradas com fitas de seda verde que exibiam um selo de cera com a marca de um cravo vermelho. «Sangue de Cristo!» murmurou Jimmy, recuando um passo. «Esse é o selo do Mágia. É dinheiro de suborno do sindicato». «Não é apenas suborno», pensou Peter, seus olhos fixos no selo. «É o pagamento para os juízes e policiais da próxima eleição. É o sangue da cidade sendo lavado em um cofre federal». Miller hesitou um segundo. Ele sabia que roubar o governo era uma coisa, mas roubar a máfia era assinar uma sentença de morte que nem o exército poderia revogar. Mas ele olhou para Jimmy, viu o desespero no rosto do rapaz e fechou a mão sobre uma das alças. «Peguem tudo», disse Miller. «Se vamos ser enforcados, que seja por um crime que valha a pena». O sentido de aranha de Peter não apenas o alertou, ele gritou em sua mente como uma sirene de ataque aéreo. Uma vibração rítmica vinda do lado de fora, o motor de vários carros se aproximando em alta velocidade, mas sem sirenes. Vrum, vrum, vrum. 3 sedãs pretos derraparam na frente do banco, bloqueando a saída. Homens em sobretudos longos e chapéus fedora saíram dos veículos. Eles não carregavam pistolas, carregavam metralhadoras e latas de querosene. «Eles não são a polícia», percebeu Peter, deslizando para fora do duto e aterrissando silenciosamente nas vigas de apoio do salão. O primeiro vidro da fachada explodiu sobre uma rajada de Thompson vinda de fora. Os veteranos se jogaram atrás dos balcões de atendimento de mármore. «Emboscada!» gritou Miller, batendo o ferrolho de sua arma. «Fogo de supressão, Jimmy! Proteja as malas!» O banco transformou-se em um inferno de mármore estilhaçado e gesso voando. Os assassinos da máfia avançavam com a frieza de profissionais, atirando latas de querosene pelas janelas quebradas. O cheiro de combustível começou a saturar o ar, misturando-se ao odor de pólvora queimada. Peter sabia que os veteranos não sairiam vivos. Eles estavam em menor número, sem cobertura adequada e enfrentando homens que não tinham nada a perder. Pela primeira vez na noite, Peter Parker decidiu que o crime de roubar o banco era menor do que o crime de deixar que a máfia incinerasse a verdade e 3 homens desesperados. Uma granada de gás lacrimogênio rolou pelo chão do banco, soltando uma fumaça branca e acre. Miller tossia, tentando enxergar através do nevoeiro, quando sentiu uma mão enluvada e fria agarrar seu colarinho e puxá-lo para trás de uma coluna maciça. «Quem é você?» Miller rosnou, tentando apontar a Thompson para a figura mascarada. «O seu único bilhete de saída», respondeu Peter. Sua voz saiu metálica e impiedosa. «Mantenha a cabeça baixa se quiser ver sua filha novamente, Miller». O veterano estancou. O fato daquela criatura saber seu nome e o motivo de sua presença ali o gelou mais do que as balas da máfia. «Eles vão queimar o lugar», continuou Peter, enquanto uma rajada de balas arrancava pedaços da coluna acima de suas cabeças. «A minha proposta é simples. Eu abro o caminho. Vocês sobrevivem, mas o dinheiro da máfia fica». «A gente precisa dele!» gritou Jimmy, arrastando-se para perto deles, o rosto sujo de fuligem. «Aquele dinheiro tem o peso de 1000 almas mortas, rapaz», disse Peter, sacando suas 2 pistolas M1911. O clique duplo dos cães sendo armados soou como uma sentença definitiva. «Se vocês saírem com ele, os assassinos nunca vão parar de caçá-los. Se ele queimar aqui, vocês são apenas fantasmas que tentaram um assalto e falharam. Agora, escolham o ouro ou a vida». Miller olhou para os homens lá fora, depois para a máscara inexpressiva de Peter. Ele assentiu. «Certo, Aranha. O que fazemos?» «Atirem nas janelas superiores. Criem uma distração de som. Eu vou pelas sombras.
Quando eu der o sinal, corram para o canteiro de obras nos fundos. Não olhem para trás. Peter saltou para o teto. Utilizando a fumaça do querosene e do gás como cobertura, ele se moveu como um espectro. Ele não era apenas um alvo, ele era o medo encarnado. Ele desceu sobre o primeiro assassino que cruzou a porta, atingindo-o com um chute duplo no peito que o jogou de volta para o asfalto. No meio da confusão de luz e sombra, as pistolas de Peter rugiram. Ele não mirava nos homens, mas nas pernas e nas armas. Ele era um cirurgião com chumbo. Cada disparo era precedido por um vulto negro cruzando a luz dos faróis dos carros. "Agora!" gritou Peter. Os veteranos correram. Miller carregava Jimmy, que havia sido atingido de raspão na coxa. Eles atravessaram os fundos do banco, saltando por uma janela quebrada direto para o lamaçal de um canteiro de obras vizinho, onde uma nova estrutura de arranha-céus subia como um esqueleto de ferro contra o céu. O canteiro de obras era um labirinto de andaimes, tábuas de madeira e névoa densa. Os limpeiros da máfia, irritados por terem perdido suas presas, entraram no local com lanternas potentes, cujos feixes cortavam a névoa como espadas de luz. Peter estava em seu elemento. Ele se pendurou por um cabo de aço sob uma passarela de madeira, observando os 4 assassinos restantes se espalharem. "Espalhem-se!" ordenou o líder dos mafiosos, um homem de voz rouca que segurava uma espingarda de cano cerrado. "O chefe não quer sobras. Matem os soldados e o sujeito de máscara." Peter soltou-se silenciosamente atrás do último homem da fila. Com um movimento fluido, ele envolveu o pescoço do mafioso com o braço e o puxou para cima nas vigas superiores. O único som foi o do chapéu do homem caindo silenciosamente na lama. "Onde ele está? Sal, você viu?" perguntou o líder. Não houve resposta. O medo começou a corroer a disciplina dos criminosos. Eles começaram a atirar na neblina, assustados com qualquer sombra que se movesse no vento. "Aqui em cima", sussurrou a voz de Peter, vinda de um lugar impossível. Ele desceu como um pêndulo, chutando a lanterna da mão de um deles e desarmando o outro com um golpe seco de sua pistola no pulso do atirador. Em segundos, o canteiro de obras tornou-se um palco de gritos abafados e impactos de carne contra metal. Miller e Jimmy observavam das sombras de um misturador de cimento. Eles viram o Aranha Noir enfrentar o líder dos mafiosos. O homem da espingarda tentou disparar a queima-roupa, mas Peter foi mais rápido. Ele agarrou o cano da arma, desviando o tiro para o chão e desferiu um soco que quebrou a guarda do criminoso. Ele não parou. Ele o jogou contra um pilar de ferro e encostou o cano de sua pistola na têmpora do homem. "Diga a seu patrão que Nova York não pertence mais a ele. As sombras têm um novo dono." Ele nocauteou o homem com a coronha da arma e se virou para os veteranos. A polícia finalmente se aproximava, o som das sirenes de manivela ficando mais alto a cada segundo. O banco às suas costas estava em chamas, uma pira funerária para as provas de corrupção que a máfia tanto queria esconder. "Vão!" ordenou Peter para Miller e Jimmy. "Sumam nos becos do East Side. Esqueçam o banco. Esqueçam as malas. Voltem para suas famílias e não olhem para o escuro novamente." Miller olhou para o vigilante por um longo momento. Ele prestou uma continência silenciosa, um reconhecimento de soldado para soldado, antes de ajudar Jimmy a desaparecer na névoa da madrugada. Peter Parker ficou sozinho entre as vigas de aço. Ele caminhou até uma das malas de couro que havia conseguido chutar para fora do banco durante a luta. Ela estava aberta, revelando as notas verdes manchadas de fuligem. Com um isqueiro Zippo desgastado, ele acendeu a ponta de uma das notas de $100. Ele a soltou sobre o monte de dinheiro de suborno. Em poucos minutos, as chamas lamberam o papel, transformando o sangue da máfia em cinzas negras que o vento de Nova York carregou para longe. Ele subiu ao ponto mais alto do andaime, observando o sol começar a lutar contra a fumaça no horizonte. A cidade continuava fria, continuava corrupta e continuava faminta. Mas naquela noite, pelo menos 3 homens dormiriam em casa.
e o submundo aprendera que havia algo na escuridão que nem mesmo o dinheiro poderia comprar. Peter ajeitou o chapéu, puxou a gola do sobretudo e saltou para dentro do abismo da cidade, desaparecendo antes que a primeira luz do dia pudesse tocá-lo.